Hoje nós iremos falar sobre a carta à igreja de Éfeso que está escrita lá em Apocalipse capítulo 2. E esta carta ela começa com uma revelação que, apesar de ter sido destinada a uma igreja específica, ela visa também a todas as igrejas cristãs em todos os tempos. Então, Apocalipse capítulo 2 não é uma carta temporal. Ela não foi escrita somente para aquele tempo e para aquela igreja, mas é uma carta atemporal, onde visa todas as igrejas cristãs de Jesus Cristo em todos os tempos. E isso fica evidente quando o Senhor diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, desde o início, a igreja de Éfeso vem enfrentando inúmeros desafios, perseguições, disputas internas, a sedução do mundo secular, e também vem combatendo os falsos mestres. E por estes aspectos positivos, o Senhor elogia esta igreja por causa da sua resistência e da sua perseverança. Então, ao lermos Apocalipse capítulo 2, podemos ver tanto aspectos positivos, como também podemos ver as advertências do Senhor a esta igreja. Vamos começar primeiro pelos aspectos positivos. Primeiro ponto positivo é: conheço as tuas obras. O Senhor está reconhecendo as obras dessa igreja, porque era uma igreja ativa e também uma igreja que era comprometida em testemunhar a fé. E a igreja de Éfeso vivia de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Segundo ponto positivo é o seu trabalho árduo. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja que não media esforços para propagar o evangelho de Jesus Cristo. Terceiro ponto positivo, e a sua perseverança. Então esta igreja perseverava em meio às dificuldades e também enfrentava as perseguições políticas, religiosas e culturais. Quarto ponto positivo, era uma igreja que não tolerava homens maus. Então, por seu discernimento, eles rejeitavam falsos mestres e também preservavam a doutrina, e eles se protegiam das influências corruptas. Quinto ponto positivo, eles colocavam à prova os que se diziam ser apóstolos, mas que na verdade não eram apenas falsos impostores, ou seja, uma igreja que reprovava falsos apóstolos, porque eles tinham um zelo pela doutrina. Então eles colocavam em teste todas as doutrinas, e ao verem que essas doutrinas eram incorretas, eles colocavam à exposição aqueles que traziam esse falso ensino. Sexto ponto positivo, eles rejeitavam as práticas dos nicolaítas. Os nicolaítas eram uma seita religiosa daquele tempo que queria corromper as doutrinas da igreja, defendiam a poligamia e induziam o povo a viver um estilo de vida imoral e corrupto. Então, esses são os aspectos positivos que o Senhor reconhece sobre esta igreja. Porém, a partir do versículo 4, nós vemos as advertências do Senhor a esta igreja, que diz: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Então podemos ver aqui uma crítica do Senhor. Contra você tenho, porém, isto. Isso significa que o abandono do primeiro amor coloca a igreja de Éfeso em um estado espiritualmente muito perigoso, porque o Senhor está dizendo que, apesar de suas obras, apesar de sua fidelidade doutrinária, o esfriamento do amor deles poderia levá-los à estagnação espiritual e muito mais, à morte espiritual, ao afastamento da presença de Deus. Então, aqui vem a primeira advertência, onde o Senhor diz: lembre-se de onde caiu. O Senhor está chamando esta igreja a uma reflexão, falando para eles se lembrarem do que fizeram o amor deles se esfriarem pelo Senhor. O que fizeram, o que aconteceu para que eles se distanciassem de Cristo. Então o Senhor chama a eles a se lembrarem de onde eles caíram. Segunda advertência: arrependa-se. O Senhor está chamando esta igreja ao arrependimento. E o arrependimento é muito mais do que um remorso. O arrependimento gera em nós mudança de comportamento, de conduta e de direção. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a palavra de Deus diz que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que nos leva à salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. O Senhor está chamando esta igreja a se arrepender
e a voltar ao primeiro amor, para eles entrarem na rota do Senhor, que os conduzirá à salvação, à vida eterna. Terceira advertência é: pratique as obras que praticava no princípio. Então, devido ao arrependimento genuíno, aquela igreja iria ser restaurada e os membros iriam voltar a ter o desejo de praticar a justiça e a ser movidos por amor ao Senhor. Quarta e última advertência é: virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor está dizendo que iria tirar a sua testemunha. O seu brilho não estaria mais sobre aquela igreja. Ainda que eles estivessem defendendo o que é verdadeiro, ainda que estivessem fazendo boas obras, eles se tornariam um mau exemplo, porque eles não estavam fazendo aquilo por amor a Deus. Por isso que ele diz: retirarei, removerei o teu candelabro. Ou seja, se eles não voltassem ao primeiro amor, aquela igreja iria deixar de existir, aquela igreja seria removida. Então, podemos ver os aspectos positivos, como também as advertências que o Senhor dá a esta igreja. E a conclusão disso tudo é que a igreja de Éfeso, ela estava mais apegada ao dever do que à devoção ao Senhor. Eles permaneciam fiéis em suas obras, em sua fidelidade doutrinária, mas faltava a eles o que é essencial, que era o amor, o entusiasmo que eles tinham demonstrado um dia quando eles amavam verdadeiramente a Jesus. Ou seja, eles eram guardiões da fé, mas eles não eram mais os arautos que eles tinham sido no início da sua história, no início da sua caminhada.